Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus, colocando a nossa força no nosso Senhor, diante da nossa convivência com Ele, diante do catecismo, diante da Igreja Católica, diante do magistério. Colocamos a nossa confiança no nosso Senhor. E assim, irmãos, dando início, vamos fazer a nossa oração que fazemos todos os dias, glorificando a Deus. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço, através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, como é bom a gente viver esses momentos diante do Catecismo da Igreja Católica. E hoje vai estar falando sobre um tema que sempre os católicos têm dúvidas de como falar, onde está escrito na palavra e como deve ser realmente, o purgatório, e aonde nós estamos diante das indulgências, do purgatório, da remissão dos pecados. Para que tudo isso aconteça, um bom entendimento, eu procurei assim, cada palavra aqui a gente explicar com pequenos detalhes, mas eu vejo assim que tem muitas pessoas que querem entender realmente, sobre o purgatório. E até a gente deixou escrito aí a palavra, que a igreja identifica como purgatório, é 1 Coríntios 3, do versículo 13 ao 15. Mas nós vamos falar assim, hoje o parágrafo 1498, nós estamos falando sobre a alma, e diante da alma, a oração e as almas do purgatório. Então assim, como primeiro momento nós vamos pegar aqui o parágrafo, vamos ler ele e vamos refletir as palavras, Pelas indulgências, os fiéis podem obter para si mesmo e também para as almas. Então eu posso obter para a minha alma e para as almas, que a minha alma, como eu não morri ainda, mas eu vou estar um dia no purgatório, que quem está no purgatório não vão me entender, já é uma graça muito grande. Então eu posso para a minha alma por aquelas almas que já estão no purgatório, estão lá purificando. Pelas almas do purgatório, a remissão das penas temporais, consequências do pecado. Então aqui, primeiro, a alma no purgatório, para que ela esteja lá, qual que é o verdadeiro sentido? Uns falam assim, ele vai ser, vamos rezar, ele está em pecado mortal, está lá. Não, é assim, é o lugar de purificação para as almas que morreram em graça de Deus, mas ainda com devidas penas temporais. Então assim, as penas temporais, nós vamos ver agora. O significado de penas temporais: consequência da ofensa à justiça divina e aos direitos dos outros. Então assim, a pena temporal é aquela pena que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Exemplo, pecados mortais, pecados veniais. Mortal, eu ofendi a Deus e aos meus irmãos, então eu tenho que ir lá confessar, certo? Então assim, diante da pena temporal, diante das almas do purgatório, aí as veniais, é aquela que você pede perdão lá na Santa Missa, no ato penitencial, que é da gula, são 7 pecados, que é a gula, agora fugiu, os pecados, mas enfim, a inveja, vai surgindo aqui, devagarzinho vai surgindo, Então se alguém souber aí, pode ir falando aí os pecados veniais aí também, vamos adentrando, vai colocando aí. Mas assim, o nosso foco agora é que nós possamos chegar aqui às indulgências, Então tá, vamos lá, refletir de novo. Purgatório, as almas que morreram em estado de graça, que não morreram em pecado mortal. Mas ela pode estar morrendo no pecado venial, ela pode ter uma consequência do seu pecado, e nós vamos estar falando sobre isso. Agora, as indulgências, A indulgência, como que é a indulgência? O significado da palavra indulgência é remissão da pena temporal.
A indulgência é quando você vai fazer algo aqui que vai reduzir as penas temporais, que é aquela pena que nós tivemos consequência de uma ofensa a Deus, mas nós morremos no estado da graça, né? Nós morremos no estado onde que nós estávamos confessados, pedimos perdão aos nossos pecados, mas nós temos as consequências. Um exemplo, eu briguei lá com fulano, tratei ele muito mal, nos xingamos, eu pedi perdão a Deus, me confessei, mas ainda ficou aquela consequência daquele irmão, que ficou a discórdia, e aquela consequência ali eu vou ser purificado por ela, por aquele coração, por aquela situação, aonde que eu vou estar vendo. Quando a gente morrer, meu irmão, vai passar a tua vida diante dos teus olhos. A tua vida vai ser passada. O purgatório você vai passar a tua vida toda. Aquilo que você deixou de fazer, por exemplo, tinha um irmão com fome e eu não dei de comer, né? Eu não tratei ele mal, mas eu negligenciei aquele momento. Então, assim, tem várias situações que nós vivenciamos aqui que nós precisamos ser purificados lá na raiz do nosso coração, pelos apegos aos bens materiais, aquela pessoa que é apegada, né? Então, assim, tem várias situações. Como que eu posso viver as indulgências, né? Aqui vai dizer para nós assim, através da confissão, através da comunhão eucarística, através da oração e através da prática da obra da caridade. Então, assim, confissão, irmãos, está aí. Então, confissão, remissão da pena temporal, é aquela confissão que eu vou estar no estado de graça. Por quê? Eu vou lá, eu vou confessar, eu vou estar pedindo perdão pelos meus pecados, pelas ofensas que eu fiz ao meu Deus. Então é aquela pena temporal, ela vai passar, ela vai ficar, porque eu pedi perdão, e isso só que sofre as consequências, como eu acabei de dizer. E nessas consequências nós vamos ter a purificação. Lembrando, para mim estar no purgatório, eu tenho que estar em estado de graça. Se você ouvir alguém dizer assim, nós vamos estar lá no purgatório, em pecado mortal, e os outros irmãos vão estar rezando aqui para nós sair do purgatório. Não é a verdade, não é esse mover. Esse mover pode ser um ATL, né? Aí pode ouvir, você pode ouvir isso, mas pelo catecismo, pelos ensinamentos da igreja, morreu em estado de pecado grave é o inferno. Por quê? É a ausência de Deus. Quando você se une ao pecado e você sabe que é pecado e você não quer sair dele, você é a ausência de Deus. E o inferno, a ausência de Deus. Eu morri nesse estado, eu vou permanecer nele. Mas eu morri no estado de graça, lutando, confessando, pedindo. Eu vou passar, eu vou viver aquele momento. Eu creio, meu irmão, que Deus, para aqueles que estão na luta, aqueles que estão na batalha, confessando, lutando, eu acredito assim, diante da minha fé, até eu coloquei a palavra fé atrás, nosso Deus vê o nosso coração, vê a nossa luta, e no momento da hora da nossa morte, Ele vai nos dar a oportunidade, mesmo talvez você tenha cometido um pecado mortal, de você pedir perdão ali naquele momento. Por quê? Porque você está na tua luta, você está com Deus, você quer, mas você sabe que a tua carne é fraca, às vezes você vai cair, às vezes você vai tropeçar, mas você fala, Senhor, eu vou correr, vamos supor, eu cometi um pecado mortal, eu vou correr, vou confessar, eu já me arrependi aqui. No momento da minha reflexão, no momento da minha oração, eu já me arrependi, mas não deu tempo de eu chegar lá a confessar. Certo? Deus já viu meu coração e que eu ia. Né? Então, assim, é este o mover que eu falo para nós. É este o mover que o purgatório vai purificar. Mas aquele que morreu consciente, vivendo pecado mortal, que é os pecados, né? Que você sabia que era pecado e está ali convivendo com ele, e você não vai confessar porque você não quer, por tua opinião, pelo teu desejo, pelo teu querer, é o teu querer. Mas não adianta rezar por essa alma que morreu nesse estado, porque ela não vai estar no purgatório, vai estar no inferno, segundo o que diz. Mas nós não sabemos, né, essa alma, como que ela reagiu um pouquinho antes da morte. Então, meu irmão, quem diz que vai para o inferno, vai para o céu, é Deus. Mas nós temos aqui o caminho da verdade. O caminho da verdade é essa. Então, quando eu sei a verdade, lute para estar no estado de graça. Então, como que eu posso viver a indulgência? Confissão,
que eu acabei de dizer, a comunhão eucarística, a Santa Missa, é o que pede, né, os mandamentos de Deus, ao menos uma vez, que é o domingo, não podemos faltar. Então a comunhão eucarística é o... Se você puder fazer todos os dias, né, então assim, aí está a indulgência, a prática da obra da caridade e a prática da oração. A oração, nós estamos vivendo agora, novena de Pentecostes. É a única novena reconhecida. Se você viver ela, ali você pode pedir pela indulgência pela uma alma que está no purgatório ou pela tua alma que vai ir pelo purgatório. Então, vivendo a graça da confissão, comunhão, a oração e uma obra de caridade, nós vamos estar vivendo essa indulgência plenária, né? Onde que nós estamos vivendo essa graça de estar lá no purgatório e nós, ou nem passar pelo purgatório, né? A gente já ir direto para o céu. Isso aí, quem decide o momento ali é Deus, mas nós temos que lutar por aquilo que a igreja nos orienta, que é baseado sim na palavra de Deus, baseado na fé, no magistério, junto à unidade há 2000 anos, como eu vi hoje, né? Essa senhora aí de 2025 anos, a Igreja de Cristo, então eu não posso deixar de atender aquilo que é uma convivência com Cristo, do que eu viver a convivência com a pessoa que chegou e estudou a palavra hoje e está dizendo pelo seu conhecimento que é isso, que é aquilo. Queridos irmãos, tomemos cuidado com aquilo que nós ouvimos. Não queremos mudar a igreja, queremos entrar e ouvir o que a igreja nos orienta. Outro ensinamento maravilhoso. Às vezes as pessoas querem entrar na igreja e querem mudar a igreja. Não, a gente entra na igreja para sermos mudados, né? Pelo que a igreja ensina. Quando a gente diz a palavra igreja, é a comunidade, é ali a presença de Jesus onde Ele é a cabeça, nós vivenciamos isso, os sacramentos. Essa é a unidade com a igreja. Os ensinamentos que vai nos trazer a verdade de Cristo. Pega a sua palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao 15. 1 Coríntios, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, carta de São Paulo aos Romanos, aí já vem Coríntios, né? 1 Coríntios, vamos lá, pegar a palavra. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao 15. A obra de cada um aparecerá. O dia do julgamento irá demonstrá-lo. Será descoberto pelo fogo. O fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se a construção resistir, o construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com os danos. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira através do fogo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, como que nós acabamos de ouvir, a palavra aqui não precisa dizer mais nada, né? Se pegar fogo, arcará pelos seus danos o inferno. E se não, será salvo, e porém passado de alguma maneira através do fogo, será salvo. É o purgatório. Você vai ver tudo que você fez, o que você vivenciou, aquilo que você deixou de fazer. Ali a tua alma vai ter mais essa reconciliação. Você vai entrar santo no céu. Amém? Vamos rezar então por todas as almas que estão no purgatório, que morreram em estado de graça, e por todos nós que um dia estaremos diante de Jesus, pedindo que o nosso coração esteja sempre unido com Ele, com os sacramentos, vivenciando cada momento com as nossas famílias, momentos de caridade, que o nosso coração seja sempre grato a Deus, reconhecendo a grandeza dele e sendo obediente à sua voz. Que nós possamos obedecer com todo o nosso coração, vivendo a graça a cada momento que ele nos pede. Uma boa obediência é viver aquilo que a igreja nos ensina, que é a doutrina cristã, que é a doutrina de Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queridos irmãos, que Deus abençoe cada um. Continuemos firmes na nossa fé. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. 5 minutinhos, nosso lecto divino do Evangelho do dia. Que Deus abençoe. Grande abraço.